Mas vamos àquilo que interessa, né, irmãos? Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Irmão, Apocalipse é um problema. Ixi. Como é? Mas vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 1. Cumprimentar os nossos irmãos que nos ouvem pela internet, que Deus abençoe vocês. Eu recebi centenas de mensagens no meu Facebook, no meu Instagram, também de muitos irmãos que têm nos acompanhado lá de Mato Grosso, da Paraíba, da Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe os irmãos, né? Que Deus seja louvado por tudo. Mas Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler do verso 9 até o verso 16. Apocalipse 1, 9 e 16. Eu espero todo mundo achar, porque eu já passei tanta... Vamos lá. Apocalipse 1, 9. O irmão já projetou lá, e seus irmãos vão tudo para o céu, rapaz. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neves, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí em seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas, e as 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém, meus irmãos? Deixa eu fazer uma oração especial. Nós já estamos no sábado. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, bendito e louvado seja o teu santo nome. Nós viemos aqui para ouvir a tua voz. Que a sua mão poderosa, Senhor, continue sobre nós. Até aqui nós louvamos e o adoramos. Chegou o momento de nós ouvirmos a sua voz. É importante que o seu filho que aqui está diminua e o Senhor cresça na sua palavra, para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Amém. Amados irmãos, a perseguição contra a igreja, ela se estabelece de maneira mais firme a partir do ano 54. A história vai dizer que quem assume o trono de Roma, com apenas 17 anos de idade, é Nero. A biografia desse homem diz que ele era um louco, megalomaníaco, com um instinto de poder terrível, assassino,
uma pessoa que não tinha nenhum tipo de escrúpulos, a ponto de se deitar com a sua própria mãe e mais tarde mandar assassiná-la. A história conta que após 10 anos que ele assume o trono de Roma, ele tem uma ideia de fazer uma reforma naquele lugar, transformar Roma em uma cidade mais moderna, mais pujante. E com essa ideia megalomaníaca na cabeça, ele coloca fogo em Roma, mais precisamente no ano 64. Em 17 de julho de 64, a Bíblia, aliás, a história vai dizer que Roma está ardendo em chamas. Esse incêndio dura aproximadamente uma semana, 7 noites, 7 dias, até o dia 24 de julho daquele ano, de 64. A história conta que Nero está em uma torre chamada Mecenas, tangendo a sua lira. E a história nos diz que dos 14 bairros existentes em Roma, 10 são totalmente destruídos pelo fogo. Dos 4 que restaram, a maioria predominante era de cristãos e judeus que haviam se convertido ao cristianismo. A história vai dizer, irmãos, que faltou madeira naquele tempo. Tamanha era a quantidade de cruzes, tamanha a quantidade de irmãos nossos que eram crucificados nas praças e nas entradas da cidade. Uma das maiores perseguições contra a igreja de Deus começa a se instalar de maneira mais massiva, atentando contra a vida dos nossos irmãos. Nero agora encontra um álibi perfeito para colocar a culpa nos nossos irmãos pelo incêndio em Roma. E os irmãos devem conhecer muito bem a história. Milhares dos nossos irmãos banharam literalmente de sangue o chão daquele lugar por conta do Evangelho de Jesus Cristo. A história vai continuar dizendo que no ano 66, uma grande rebelião contra os romanos, um grupo conhecido como os Zelotes, era um grupo mais extremistas de judeus, que não concordavam com a administração e com a força impingida pelos romanos contra o seu próprio governo. Eles estabelecem uma terrível rebelião, porque diz a história que uma das sinagogas foram profanadas, e uma grande, quase insustentável rebelião está se abatendo sobre aquela nação. É nesse tempo que a história diz que quem é enviado para Jerusalém é o general Tito. Ele marcha para Jerusalém, cerca a cidade, e a cidade sofre um terrível cerco. E esse cerco dura aproximadamente 2 anos. No ano de 68, depois de Cristo, a história conta que a rebelião está insustentável. Os judeus que estão dentro já não têm mais liberdade para sair, e quem está fora também já não pode mais entrar. Jerusalém é totalmente cercada. Tito invade a cidade. A história conta que ele destrói por completamente tudo aquilo que podia ser visível. Ele destrói, por exemplo, o templo, e milhares de judeus e cristãos são mortos naquele dia. Milhares dos nossos irmãos foram mortos naquele dia também em nome da fé. Mas a confusão não para por aí, porque a Bíblia diz que 2 anos depois, quem está sobre o governo é Vespasiano. Vespasiano, ele vai liderar a inauguração daquilo que nós conhecemos como o Coliseu Romano. Entre o ano 70 e o ano 75, nesse interim, ainda sem terminar toda a construção, que Vespasiano inaugura o Coliseu Romano.
A história conta, meus irmãos, que aproximadamente 9.000 animais, em uma festa que durou quase 100 dias, foram mortos. Animais domésticos, animais selvagens. Uma verdadeira carnificina aconteceu naqueles 100 dias. Para piorar um pouco mais a história, os historiadores dizem que entre essa mortandade de animais estavam também os nossos irmãos cristãos, que eram lançados como em um picadeiro. Para a alegria de todos os romanos que ali estavam, os nossos irmãos eram lançados para ser comidos por leões esfomeados. Uma verdadeira chacina, uma carnificina, um show de horrores. É por isso que quando eu passei a semana toda aqui pregando com tanta veemência, convidando você, a igreja e todos que nos ouvem a nos convertermos de todo o coração a Cristo, é conhecendo essa parte obscura da história da igreja. O nosso povo, os nossos irmãos foram perseguidos, a igreja foi comprada a preço de sangue por Jesus, mas muitos dos nossos irmãos também perderam a sua vida e ainda perdem em favor e em defesa do Evangelho de Deus. Aquilo que está muito difícil vai ficar ainda pior, porque a história diz que por volta do ano 81, quem assume o trono de Roma é Domiciano. Se você estudar a história desse homem, ele é conhecido como o segundo Nero. Se você estudar a biografia de Nero e de Domiciano, você vai ver que eles têm uma característica da sua personalidade muito parecida. São extremamente ruins, maus, e impingem uma perseguição ainda mais terrível contra a igreja de Deus, contra os nossos irmãos. No coração de Domiciano só habitava uma vontade, e qual era? Era calar a boca daqueles que professavam e pregavam a respeito de Jesus Cristo sendo o Senhor. Aqueles que ainda mantinham no coração o desejo de pregar sobre o amor de Deus, dizendo que Jesus Cristo foi homem, mas também foi Deus, que havia sido morto, havia ressuscitado e havia sido assunto ao céu. No coração desse homem, no coração de Domiciano, o único desejo que ele tinha era de calar a boca desse povo. A história conta que o último apóstolo vivo é João. João já está entrado em dias, já é um ancião. A história conta que ele já não enxerga mais com o mesmo vigor do passado, já não tem mais forças, já não é mais o mesmo João que reclinava a sua cabeça sobre os seios de Jesus. Mas ainda assim ele continuava como pastor da igreja de Éfeso, continuava pregando o Evangelho de Cristo, a volta de Cristo e a certeza de que o Espírito Santo estava sobre a igreja. No coração de Domiciano, uma das únicas maneiras de calar a boca daquele homem é exilá-lo. Eu imagino esse homem pensando assim: eu vou enviar ele para um lugar bem distante, para uma ilha inóspita, aproximadamente 50 quilômetros daquilo que nós conhecemos hoje como Turquia, no mar Egeu. Vamos isolar ele lá ele vai estar sozinho, lá ele vai falar, sabe Deus com quem, mas ele não vai ter mais a mesma visibilidade que tem por aqui. E a história conta que ele envia João para o exílio na ilha de Patmos. João já está entrado em dias, é um senhor. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção. E eu venho falando sobre isso durante toda essa semana. E eu vou pregar essa mesma mensagem amanhã, porque é o que Jesus falou no meu coração. Quando Deus fecha algumas portas para a igreja aqui nessa terra, aqui embaixo, quando Deus de alguma forma parece que está suprimindo a nossa liberdade, quando nós percebemos que estamos perdendo talvez a nossa capacidade de avançar com o Evangelho, quando nós percebemos que parece que as nossas forças estão sendo minadas, quando a nossa alegria está sendo suprimida, quando a nossa paz parece que já não é mais a mesma, nós não encontramos mais alegria, sabe, nesses tempos,
quando isso acontece, quando as portas se fecham aqui embaixo, quando as portas se fecham para que nossa voz possa ecoar como um arauto de Deus, eu quero acreditar, irmãos, e eu acredito muito pela fé, que é no momento como esse que Deus abre uma porta lá nos céus. E quando Deus abre uma porta lá em cima, lá no céu, é para fazer uma coisa extraordinária acontecer para a glória do nome dEle. João está sozinho. Todos os apóstolos haviam morrido pelo viés do martírio, morreram, foram caçados, perseguidos, foram abandonados, foram, aspas, silenciados pela vontade humana, mas o Espírito de Deus que estava dentro do coração, plantado pelo próprio Jesus no coração deles, ainda continuou até o último minuto de vida, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. É por isso que eu, como igreja, e você também como igreja, está aqui presente hoje, ouvindo esses irmãos, que têm uma história tão linda de abnegação. Não são todos irmãos que querem hoje deixar o seu país, deixar o seu conforto, colocar a mão no bolso, gastar o que não tem para pregar o Evangelho. Mas quando eu olho para a história desses homens, eu tenho a plena certeza que o mesmo Deus e que o mesmo Espírito que estava com os apóstolos e também estava com João, isolado na ilha de Pátimos, também está na igreja nos dias de hoje, para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abre uma porta no céu e chama esse homem para dizer, para falar com ele. E sabe como João se identifica aqui? Você leu comigo, deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos ler um pouquinho. João no capítulo 1, no verso de número 9. Olha como João se apresenta. Ele diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Eu confesso, se fosse eu, porque eu sou vaidoso, e você também não é não. Nós somos vaidosos, a gente gosta de ganhar uma estrelinha no peito, a gente gosta de ganhar um tapinha na cacunda, como diz os mineiros na minha terra. A gente gosta de um tapinha nas costas, a gente gosta de ouvir as pessoas de dizer, puxa vida, hein, isso é bom mesmo, hein? A gente gosta que as pessoas elevem nosso ego lá para cima. Se fosse eu escrevendo essa carta, eu diria assim, olha, está vendo eu sou o Cláudio, apóstolo de Jesus, sou melhor do que vocês, porque eu aguentei toda a tribulação pela pregação do Evangelho. Mas sabe como é que João se apresenta aqui? Ele diz, eu, João, irmão vosso, na tribulação e na perseverança pelo Evangelho de Jesus. Ele se coloca no mesmo patamar de cada um de nós. Ele não só acha nem acima e nem abaixo. Ele está exatamente como cada um de nós aqui. Nós estamos lutando para chuchu. Não está fácil não, meu irmão. Ser cristão nesse tempo aqui está difícil para danar. Você olha para a direita, tem um mais ou menos. Olha para a esquerda, tem outro mais ou menos. Olha para frente, tem um que só Jesus. Olha para trás, é melhor nem olhar. Não está fácil. Mas a palavra de Deus, através da boca de João, vem dizer para você e para mim, siga firme. Seja perseverante na pregação e no Evangelho de Jesus Cristo, por causa do testemunho de Jesus. É por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que você está aqui. Mas a coisa vai ficar um bocadinho melhor, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, e eu quero que você acompanhe comigo, que por diversas vezes aqui, nós ouvimos, aliás, não diversas, por 5 vezes, nós ouvimos uma pequena frase de Jesus falando a respeito dessas 7 igrejas. Aliás, ele fala a respeito de 5. Ele repete a frase, eu conheço as suas obras. Eu sei exatamente quem vocês são. Vocês imaginam que podem esconder alguma coisa do marido de vocês, mas de mim vocês não escondem. Vocês podem esconder da esposa, mas de mim não escondem. Podem esconder do filho, podem esconder do patrão,
escondem do pastor, mas eu conheço as suas obras. Eu sei exatamente quem vocês são. Ele diz a pelo menos 5 igrejas: a Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 5 igrejas recebem pasmem, essa advertência de Deus. Jesus, ele é identificado como o candeeiro que anda entre as 7 igrejas. Ele está caminhando entre as sete igrejas e está dizendo assim: olha, eu conheço vocês, eu sei quem você é, eu sei quem você é quando ninguém está vendo, eu sei quem você é quando você fecha a porta do seu quarto, eu sei quando você sai para trabalhar, eu sei quando você está agora sentado aqui, Deus sabe quem você é. Jesus está dizendo para a igreja: eu sei exatamente quem você é. Mas eu quero que você acompanhe comigo uma pequena leitura no capítulo 2, do verso de número 8 e 9. Ele vai fazer um elogio tremendo a uma igreja. Que igreja é essa? É a igreja de Esmirna. E olha só o que Jesus diz sobre a igreja de Esmirna, no verso de número 8 e no verso de número 9. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a sua tribulação e a tua pobreza, mas é rico. Jesus está dizendo assim: olha, você se acha pobre, você acha que não tem nada, você se sente pobre, mas na verdade aqui no céu você é muito rico. Deixa eu perguntar uma coisa para você: o que é uma igreja rica para nós? O que é uma igreja rica, Leite, para nós? Uma igreja rica é uma igreja abastada, é uma igreja que possui um orçamento poupudo, para poder fazer algum tipo de evento, para poder bancar algum tipo de evangelismo. Uma igreja rica, na nossa visão e concepção, é uma igreja que tem muitos membros influentes na igreja e na sociedade. Uma igreja rica para nós é uma igreja onde você vai no estacionamento e o carrinho mais barato que você vê é uma BMW. Eu tenho até vergonha, eu estaciono o meu lá na esquina. Uma igreja para nós é uma igreja abastada, onde os homens que estão ali dentro e toda a estrutura da igreja é muito forte, é poupuda. Mas Jesus está dizendo que para ele isso não representa absolutamente nada. Vou te mostrar por quê. Porque ele está olhando para uma igreja que é pequena, que é pobre, que não tem muitos recursos. Talvez uma igreja de poucos membros, talvez uma igreja onde os irmãos ali vão a trancos e barrancos, como muitas igrejas que eu vou pregar por aí, e você também. Muitas igrejas que têm as suas necessidades, se sentem pequenas, fragilizadas, fraquinhas. Mas Jesus olha para essa igreja e diz assim: olha, você pensa que é pobre, você pensa que é pequena, você pensa que não tem muitas forças, mas para mim tu és rico, para mim tu és grande, para mim você tem robustez, não nas coisas que podem ser vistas e palpadas, mas principalmente nas coisas que são espirituais e celestiais, e louvado seja Deus. Uma igreja que se sentia pequena, uma igreja que se sentia fraca, mas Jesus está dizendo: você é rica. Deu para mudar a chave aí, irmão? Às vezes nós pensamos que não temos nada, que não possuímos nada. Onde eu disse uma coisa aqui, e alguns irmãos até mandaram: irmão, o que você quis dizer? Eu quis dizer exatamente isso. Sobre o quê, irmão? Eu disse que diploma não prega. Prega, Leite. Eu disse que pós-graduação também não prega. E volto a dizer: pós-graduação não prega, diploma não prega. E quem é que prega, irmão? A unção do Espírito e a graça de Deus, a misericórdia de Jesus. A nossa oração para esses últimos tempos não é para que Deus encha nossa mente de sabedoria e conhecimento. Não estou fazendo culto à ignorância. Não é que Deus encha nossa mente de sabedoria e conhecimento como tem feito até aqui, mas principalmente que Deus encha o nosso coração de fogo,
Que Deus encha o nosso coração de alegria, de virtude e de graça de Deus, de piedade, de amor, vontade de servir, vontade de amar, desejo de servir a Deus e principalmente disposição para enfrentar a tribulação que está se avizinhando por aí. Este é o chamado de Deus para essa igreja. Só que ele vai fazer um contraponto. Se você ler lá em Apocalipse capítulo 3, e dá um trabalho danado para ler isso aqui, irmãos. Seja Jesus para ter misericórdia, mas vamos lá. Apocalipse capítulo 3 e verso 17. Deus vai fazer um contrabalanço. Olha o que está escrito aí. Essa igreja é a igreja de Laodiceia. Soa para você com alguma coincidência? Olha o que Jesus vai dizer. Quem está dizendo aqui, irmãos? É Jesus que está dizendo ou é João que está querendo escrever por conta? É Jesus. Verso 17. Pois tu dizes, tu quem? A igreja de Laodiceia. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Aí Jesus vai dizer, e tu nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então tem uma igreja que se sente pobre, irmão, que se sente pequena, se sente fragilizada. Você vai ganhar um beijo depois do culto. Vai ganhar. Tem uma igreja que se sente fragilizada, uma igreja que aparentemente, aos olhos humanos, ela é fraca, mas para Deus ela é rica, é poderosa. Para o outro lado, Jesus fala a respeito da igreja de Laodiceia, que pensa que é muito rica, acha que tem muita coisa, mas aí Jesus vai dizer, tu não sabes que tu é pobre, tu é cego, tu é cega, miserável e nu, infeliz, está abastada de tantas coisas, possui tantas coisas, mas para mim, eu te aconselho que compre ouro refinado no fogo, e colírio, para ungires os seus olhos. Uma igreja que aparentemente aos olhos humanos tem de tudo, mas Jesus está dizendo, tu és pobre. Você está entendendo o contraste aqui, meus irmãos? Você está entendendo que nenhum de nós tem a capacidade de olhar para alguém e dizer, aquele ali está mais ou menos. Nenhum de nós aqui tem a capacidade de olhar para alguém e dizer, aquele ali é um crentinho bem meia colher. Nenhum de nós pode ter a capacidade de dizer, puxa vida, esse pregador, que pregadorzão. Mal sabe o coitadinho que não existe pregador bom. Não, irmão, não. Então o que existe? Mensagem boa. E quem é que dá a mensagem? É Jesus. E o pregador é o quê? Instrumento. Instrumento de quem? De Deus. Por quê? Porque se coloca à disposição. Porque se colocar à disposição de Deus, Deus usa. E se colocar à disposição do diabo, usa também. Jesus está olhando para duas igrejas, para dois povos aqui. Mas olha o que ele vai dizer para uma igreja, lá no capítulo 2, do verso de número 12. 2, verso 12, a igreja de Pérgamo. Pérgamo é a segunda maior cidade da Ásia Menor. Pérgamo só perde para Éfeso. A disputa pela capital só perdeu para Éfeso. E olha o que Jesus vai dizer a respeito desses homens aqui. Verso de número 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve essas coisas, diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes, conheço o lugar em que tu habitas, onde está o trono de Satanás.
e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Você sabe o que ele está dizendo? Jesus dizendo: vocês estão em uma cidade idólatra, vocês estão em uma cidade que construiu um templo de adoração a Zeus. Vocês estão em uma cidade onde vocês pregam de dia, as pessoas adoram a Deus, e de noite adoram a demônios. Mas ainda assim vocês não têm negado a minha palavra. Ainda assim vocês não têm negado a minha palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos. Nós estamos, se escandaliza não, que o Cláudio é assim mesmo, viu? Chamou para pregar, agora vai. Olha, não se preocupa não. Nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo um momento que os lugares que nós estamos habitando, que nós estamos andando, que nós estamos frequentando, estão infestados de demônios. Mas Jesus disse que aquela igreja, quando eu digo igreja, eu digo povo, eles ainda perseveravam na palavra de Deus, continuavam firmes na palavra de Deus. Você já ouviu falar de um Deus chamado Esculápio? Esculápio? Tem alguém que da área da saúde? Assim, médico, enfermeiro? Tem alguém, a irmã? No jaleco do médico, tu já viu uma serpente? Que tem aquilo lá é o Deus chamado Esculápio. Esculápio é o Deus da cura. E Esculápio era um dos deuses adorados em Pérgamo. A igreja enfrentava todo tipo de luta, batalhas espirituais, perseguições desse tipo. Mas ainda assim permanecia firme para a glória de Jesus. Jesus então olha para uma igreja e diz: tu é pobre aqui, mas tu é rica na minha presença. Ele olha para outra igreja e diz: olha, você pensa que tem muita coisa aqui, mas tu é pobre, tu é miserável, tu está nu diante dos meus olhos. Ele olha para outra igreja e diz: conheço a tua luta, conheço a tua tribulação. Eu sei que no meio de vocês tem gente que está com o pé em Samaria e outra lá em Jerusalém. Quer que eu traduza para você? Tem uns que estão com o pé na igreja e outros com o pé lá no mundão. Eu vou dificultar mais um pouquinho. Tem uns que estão com os 2 pés na igreja e outros que estão com os 2 pés no mundo. Dá para servir 2 senhores? Não dá para servir 2 senhores. Você vai agradar um, ele vai te pegar no colo, ele vai te abençoar, ele vai, aspas, ele vai te dar coisas, ele vai te dar bens, ele vai fazer você um bonitão, uma bonitona, vai te dar um carro bacana, um emprego bonito, vai fazer você crescer, 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 mas tem uma coisa: está disposto a pagar o preço? Por outro lado, tem um senhor que morreu com 33 anos sozinho. Sozinho. Nem o pai ele encontrou. Pai, por que tu me desamparaste? Sozinho. Desnudo. Abandonado. Até os amigos dele estão correndo. Sabe aquela turma que comeu com ele, que viu ele fazer milagres, que viu ele cuspir no chão e pegar o barrinho, passar no olho do cego e o cego enxergar? Sabe aquela turma? Sabe aquela turma que esteve presente com ele quando ele parou o enterro e tocou no esquife e mandou o menino levantar? Sabe aquela turma que estava com ele quando Jairo veio desesperado dizendo assim: mestre, a minha filha está terrivelmente enferma. E quando ele chega lá, a multidão já diz assim: esquece que ela está morta. E Jesus olha para os discípulos e para a turma que está lá e diz assim: a menina apenas dorme. Esses mesmos agora estão com medo. Jesus passou os últimos momentos dele falando exatamente desse momento, o momento que ele sairia dessa terra. Um momento que ele seria morto, que ele seria crucificado, ressuscitaria ao 3º dia, seria assunto ao Pai, mas não os deixariam órfãos. Então Jesus olha para uma igreja e diz:
que tem uma turma com vocês que está com um pezinho lá e um pezinho cá. Eu vou dizer uma coisa para você em nome de Jesus Cristo. Volta hoje. Volta hoje. Se firma com Jesus hoje. Vou deixar para amanhã, vou perguntar para o meu namorado, vou perguntar para o meu marido, vou perguntar para a minha mulher, vou pedir autorização para o meu patrão para trabalhar sábado, manda o seu patrão catar coquinho, como eu fiz com o meu. Eu falei para o pastor, eu vou batizar. Você já está guardando o sábado? Eu falei, já tem 5 semanas. Mas como é que foi isso? Eu cheguei no meu patrão e falei assim, rapaz, eu me converti. Ele olhou para mim assim, converteu para onde? Você já não é crente? Eu falei, pois é, eu encontrei a mensagem do sábado. Ele falou, mas como assim? Cláudio, não vem complicar minha cabeça. Eu falei, não estou complicando a cabeça do senhor, é o senhor que está complicando a minha vida. Ele, Cláudio, mas como é que eu vou fazer? Esse pessoal está aí há 15 anos, 20. Esses mais velhos aí, eu não tenho domínio sobre essa turma mais não. Porque quem está muito tempo no trabalho é assim, ele acha que é dono do troço. Eu falei assim, senhor Antônio, vou até falar o nome dele, senhor Antônio, eu estou nas suas mãos. Agora tem uma coisinha, o senhor está na mão de Deus. Você quer a resposta que ele me deu no outro dia? Num domingo pela manhã? Ele chegou com aquela cara comprida dele assim, ele é grandão, ex-diretor do Bank Boston lá, homem, ele não é diretorzão, barbudão. Cláudio, bom dia, seu Antônio, tudo bem, aquele negócio lá está resolvido. Falei, é hoje. As decisões que nós tomamos com Deus é hoje. As decisões que se tomam com Jesus é hoje. Por quê? E amanhã? Amanhã não sei se estaremos nós vivos. Irmão, você está sendo muito apocalíptico. Que seja. Eu sou formado em administração, e em administração você trabalha com probabilidade. Qual é a probabilidade mais provável? O pior cenário possível. E qual é o pior cenário possível nesse mundo? É partir dessa terra sem Cristo. Jesus volta a dizer, olha para uma igreja caçada, perseguida, abalada, entristecida, e diz para eles, nós somos irmãos na tribulação de Jesus Cristo. Eu estou terminando, vou te cansar, não, vou só até 10h45, espera aí, estou acabando. Capítulo de número 2, ele está falando com a igreja de Éfeso, e olha que coisa interessante, eu estava sentado hoje, 4h15 da tarde, olhando para o relógio, falando, Jesus, como é que vai ser? Aí veio o versículo, saltou assim, ó. Olha só, capítulo de número 2, olha o que ele diz no verso 2. Conheço as suas obras, tanto o teu labor, como a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram, o quê? Apóstolos. Vou traduzir para você já sabe, mas para a mensagem ficar melhor. Essa igreja, ela tinha uma coisa chamada ortodoxia. O que é isso, irmão? Aqui, ó. Guardava a palavra. Toda hora que se levantava alguém dizendo assim, olha, eu tive uma nova revelação a respeito de Jesus. Sentava todo mundo e falava, fala. Aí o camarada começava a explanar. Começava 2 minutos depois, pode parar, porque não é nada disso que nós aprendemos com Cristo. Só que essa igreja tinha um problema. E sabe qual é? Está no verso 3. Vocês têm ortodoxia, vocês têm a palavra, vocês guardam a palavra, vocês colocam à prova aqueles que se dizem apóstolos. Só que o grande problema é um. Qual? Verso 3. Vocês têm perseverança, suporta as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmoecer. Verso 4.
Porém, tenho contra ti que abandonaste o quê? Tudo bem, é uma igreja que tem palavra, é uma igreja que prega, é uma igreja que ora, é uma igreja que louva, é uma igreja que guarda a ortodoxia, só que é uma igreja que perdeu o amor. Adianta ter um trem desse? É uma igreja que se reunia como igreja, sentava como povo, sentava como cristão, sentava como crente, como queira. Estava todo mundo reunido bonitinho ali. Só que quando acabava o culto, cada um ia para a sua casa, e cada um com os seus problemas. Tinha muita ortodoxia, a mente estava cheia. Recusava os que colocavam a palavra à prova. Só que o amor havia esfriado. Era só uma atitude cênica. Você já viu alguma coisa? Tem coisa pior que você pegar na mão do irmão? Parece aquelas mãos de borracha. Ô miséria. Está morto? E aquele abraço de... a pessoa te abraça assim, ó. Irmão, isso traduz amor também. Meu filho, cristão que não gosta de gente. A gente está vivendo um tempo que ninguém gosta de gente, mineirinho. Você se aproxima da pessoa, a pessoa... Então, irmão... Não, fica aí. Porque a filosofia desse mundo, sabe qual é? Viva a tua vida, a salvação individual, fica para lá, você não precisa de ninguém, serve só a Jesus, não olha para o lado, não é para o outro, não é para trás, não é para frente, entende? Como que eu vou ser um cristão se eu não amo gente? Você não ama pessoas, você não gosta de ficar perto das pessoas. Como? Explica para mim. Ah, mas eu sou TDAH, vai se tratar. Porque eu sou, eu me trato. Eu tomo um negócio lá que me deixa 3 dias assim. Como que chama o negócio lá? Você sabe o nome? Simples. Eu comecei a estranhar os outros. Eu falei, Patrícia, eu estou me estranhando. Por quê? Porque alguém me olha atravessado, eu começo a achar, o que é? Eu chegava para trabalhar, alguém me pegava no meu pé. Eu falei, eu hoje não passo de meio-dia. Eu vou, na hora que chegar no elevador, eu falei, qual que é, rapaz? O que está acontecendo? A Patrícia falou assim, rapaz, vai cuidar do que está aí dentro. Porque o que está aí dentro está louco para... Não dá para ter amor, não dá para ter palavra, não dá para ser teólogo, não dá para ser doutor. E, aliás, dá, tem que ser. Mas se não tiver amor, irmão, esquece. É a Bíblia que está dizendo. Eu vou terminar falando de um outro aqui, a igreja de Tiatira, ou Tiátira, como queira. Tiatira? Muito obrigado. Capítulo 2, verso 16, ao contraste. 2,16. Está falando para a igreja. Deixa eu achar aqui a Tiatira. Perdão, não é 16, não. Partido 18, muito bem. No verso 19, 2,19. Conheço as tuas obras e o teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Porém, tem contra ti o quê? Que toleras quem? Jezabel. Vou terminar com o contraste. Uma, tem muita ortodoxia. Uma, todo mundo vai na escola sabatina, na escola dominical, na escola sabe Deus mais o quê? Vai todo mundo na escola, participa bonitinho, ouve, aprende, prega, canta, uma beleza. Mas não tem amor. E essa outra aqui, tem um amor tão grande, abraça todo mundo, a igreja está cheia, está tudo glória a Deus, aleluia, aos anjos, Mas qual o problema? Tem amor, mas não tem doutrina. Para Jesus não serve. Tem amor, mas não tem palavra. Para Jesus não serve.
Irmão, não fala não, já veio na boca, já era, vou falar. Aí pinta a igreja de preto, pinta a igreja de... vai fazendo. Vamos pintar a igreja de preto, vamos colocar luz neon, vamos fazendo aí, vamos fazendo para ver se que... Não estou dizendo que é só isso. Tem amor, mas não tem palavra, não tem doutrina. Jezabel aqui é um dos piores exemplos de uma pessoa que conseguiu desviar a atenção do povo de Deus para ídolos. É por isso que o nome dela é citado aqui, um dos motivos dessa mulher ser citada aqui. Na mesma congregação, repito, tinha pessoas muito boas, e na mesma congregação, pessoas também muito ruins, que não serviam a Deus. Vou perguntar uma coisa para você, por favor, pergunta retórica, tu responde se quiser, eu te amo em Jesus, e nós vamos todo mundo para o céu. Queira Deus. Tu está lá ou está cá? Tu está cá ou está lá? Tu está aqui ou está ali? Tu está ali ou está aqui? Vou explicar para você, tu está dentro ou está fora? Nós estamos dentro ou nós estamos fora? Nós estamos com Jesus ou nós estamos cocheando entre dois pensamentos? Nós estamos com Jesus Cristo, agarrado nele, porque tem que agarrar com todas as forças. Tem que ser lutador de jiu-jitsu assim. Porque lá fora os manjares estão, bons demais. A gente viveu uma reforma protestante, né? Século XV, não é isso? E agora em 2020, a gente está vivendo o quê? Uma reformodinha. Tem isso também? Tem. Você vai falar sobre isso? Não. Não, irmão. Se Deus deixar, eu falo amanhã. Só para você ficar curioso. Tem a reforma, é a reformodinha. Você é do quê, irmão? Eu sou de Jesus. E a reformodinha? Deixa para quem gosta da modinha. Eu não sou da moda, eu sou da palavra. Eu sou da Bíblia. Você é muito duro, você é muito ortodoxo, é um quadradão. Amém. Assim seja. E louvado seja Jesus. Porque a mensagem tem que ser mais palatável. Em nome de Jesus Cristo, pela boca do servo aqui, mas não vem de jeito nenhum. Porque a gente está vivendo o tempo do fim. Eu peço para você guardar essa mensagem no teu coração, se puder. Eu já vou até pedir perdão, porque eu te amo tanto. Fiz amigos aqui. Eu estou apaixonado por vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa em nome de Jesus para terminar, para encerrar. Lá no final, a Bíblia vai dizer que Jesus está olhando para um povo, porque Jesus está aqui e está lá, né? Jesus estava lá, onde está aqui hoje? E já está onde? Já está lá na frente. Alguém um dia disse assim, irmão, Deus pode estar em qualquer lugar. Eu falei, Deus pode não, filho, Deus está. Não é? Deus pode, não, ele não pode, ele está. Aonde está? Está aqui. E aonde? Está lá em casa também. E aonde? Na sua casa, lá dentro do teu carro. Aonde? Deus está. Ele não pode estar. Então Deus já estava lá. E estava aqui também. E Deus já está lá na frente. Jesus já está lá, olhando para um povo, dizendo assim, bem-vindos e benditos filhos do meu Pai. E está dizendo para um outro povo, apartai-vos de mim. Irmão, é o Jesus que diz que ama, Mas é o Jesus que diz que ama tanto, ele está dizendo, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É Bíblia, não é? Porque se eu estivesse falando bobagem, você já tinha tomado o microfone da minha mão, eu te conheço. Olha o Leite me olhando ali, vai falar bobagem que eu te tomo. É o mesmo Jesus dizendo, entrem. É o mesmo dizendo, apartai-vos. É o mesmo Jesus abraçando, dizendo, entrem. Vocês lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É o mesmo Jesus que está dizendo, esses são aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. É o mesmo. É o mesmo Jesus que quando volta, lança um bocado de gente, como a areia do mar, no lago de fogo. É o mesmo Jesus que desce. E a Bíblia vai dizer, a nova Jerusalém que desce do céu. E quem é a luz dessa igreja? O próprio Jesus. Lá não tem fome, lá não tem sede, não tem tribulação. Acabou. O mal, Satanás, a impiedade foi destruída de uma vez por todas. É o mesmo Jesus. E louvado seja Deus por isso. Vou chamar os hermanos para, como fala, cantar? Cantar? Venha cá. Venha cá. Amém, meus irmãos?
Eu ia pedir para você ficar de pé, mas pode ficar sentado, que os irmãos vão louvar a Deus, e depois a gente vai orar, e amanhã às 9 horas nós estamos aqui, e deixa Jesus fazer a obra. Ei, eu fiz um estrago aqui, irmãos. Deixa eu sair daqui. O Regi, eu me dou bem com os hermanos, né? Ya no cantan, las calles quietas son, los obreros ya descansan, la cosecha ya pasó, los padres y las madres con sus hijos correrán para ver al Rey de Gloria que nos viene a libertar. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Puedo oír la gran trompeta y su rostro yo veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Jesucristo ya viene por mí. Las multitudes, puedo oír su gran refrán. Jesucristo ha venido, ha vencido a Satán. Los salvos por su gracia ya comienzan a cantar alabanzas al Cordero que nos viene a libertar. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Puedo oír la gran trompeta y su rostro yo veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene. Jesucristo ya viene por mí. Vamos orar, meus irmãos, coloque de pé. Obrigado, que Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos aqui pelo nosso último dia, né, 8º dia, o último dia, pela manhã da nossa semana especial. Que Deus continue nos conduzindo. Maravilhoso Deus e Pai que estás nos céus, bendito e louvado seja o teu santo nome.
Que a sua mão poderosa e que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, que o seu nome seja louvado e glorificado por cada um de nós. Nos leve para casa em paz, é o que nós te pedimos e agradecemos o nome de Jesus. Amém e amém. A morte lá na cruz, a certeza do perdão em Jesus, a completa liberdade. Não há mais condenação. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu.